Boa noite a todos. Nós escolhemos um tema para tratar aqui, parte já muito debatida no nosso meio, a respeito da caridade, e aquilo que nós buscamos, que é a chegada à plenitude da alma. Cristo, quando esteve na sua segunda passagem pela terra, diz que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, e que teria como missão na terra procurar lembrar tudo o que ele ensinou naquela época, procurar ensinar novas coisas que ele, no período que esteve na terra, não tinha ainda condições de ensinar, porque a humanidade não estava apta a entender aqueles novos ensinamentos, tanto que estamos em pleno século XXI e muitos de nós, em grande quantidade, não compreendemos ainda nem sequer a palavra do Cristo, o que dirá os ensinamentos modernos que Kardec veio nos ensinar. E consolar a humanidade, confortando aqueles que sofrem, mostrando a causa, a finalidade, a origem dos sofrimentos humanos, o porquê nós estamos aqui. Portanto, após experiências didáticas e científicas estabelecidas em diversas partes do mundo, Kardec publica o Livro dos Espíritos. Em 1857, em Paris, apresenta-se para a humanidade o Espírito de Verdade, no seio das religiões dominantes daquela época. Quem teve a oportunidade de estudar, inclusive teve a oportunidade de assistir o filme de Kardec, pôde constatar as grandes dificuldades que esse pensador, professor, magnânimo professor, enfrentou naquela época para trazer aos nossos tempos a doutrina dos Espíritos. Com isso, o Espiritismo veio para além dos nossos sentidos físicos, que a gente conhece, do olfato, da visão, do sabor, da audição, do tato. O Espiritismo veio para ser sentido nas profundezas da alma, especialmente no fundo do nosso coração. E, com muita importância, com muita relevância, veio reviver os Evangelhos de Cristo em sua plenitude. O Espiritismo estuda os Evangelhos de Cristo na sua maior pureza. Por essa razão, somos a religião evangélica mais pura que existe, porque nós nos estruturamos dentro do Evangelho do Cristo. Portanto, somos evangélicos. E Kardec escolhe a parte da moral do Cristo para trabalhar e nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essas revelações divinas que vêm até a humanidade através das manifestações do Espírito, temos o começo delas lá com Moisés. Moisés foi o primeiro a trazer a ideia de um Deus único. Recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, apropriados àquela época: não matar, não julgar, não cobiçar a mulher do próximo, muito apropriados àquela época, tanto que muitas religiões judaico-cristãs até os dias de hoje têm nos mandamentos de Moisés a profundidade dos seus estudos, porque ainda encontramos no nosso meio muitas criaturas que, se não são tolhidas de certas atitudes, até mesmo da liberdade, continuam escorregando. Jesus, então, quando veio a segunda revelação,
ele veio ratificar o que Moisés havia dito, ele não veio contrariar, ele ratificou, mas nos ensinou algo mais, especialmente que Deus era Pai, que Deus é amor, que Deus não é aquele que castiga, que pune, que julga, porque ele é amor incondicional. E o Espiritismo, de certa forma, ratifica o que Moisés disse, acrescenta e lembra os ensinamentos do Cristo e é uma doutrina consoladora, cumprindo aquilo que Cristo disse, que viria novamente, está aqui materializado em nós através da doutrina dos Espíritos, como o Espírito da verdade nos consolando, nos explicando, nos dando sentido à vida, que até então não encontramos em outras religiões. Através da fé raciocinada, nós encontramos no Espiritismo uma razão de viver, uma razão para sermos melhores, uma razão para tomarmos atitudes proativas. O jornalista André Trigueiro diz que o Espiritismo é uma ferramenta preciosíssima para a nossa reforma íntima. E encontramos na reforma íntima talvez aquele mandamento supremo da doutrina de Kardec. Porque esse é o nosso objetivo em estarmos aqui, em lermos, em estudarmos, é de nos reformarmos, é de nos modificarmos, é fazer hoje coisas diferentes do que fazíamos ontem, para que o nosso futuro também seja diferente, que ele seja melhor. Ele diz ainda que o Espiritismo é um instrumento perfeito para a sublimação de nossas poucas virtudes e a superação de nossos muitos defeitos. Estamos num patamar de evolução da humanidade onde precisamos nos modificar. O Espiritismo é essa ferramenta que nos oferece a condição necessária e absoluta para sublimar essas nossas poucas virtudes, porque entendemos aqui onde e por que devemos aplicá-las, e também para começarmos a superar os nossos defeitos, que são muitos, e que ainda continuarão por muito tempo e por outras tantas existências, porque a forma da lapidação da nossa alma, a forma da lapidação moral em nós ainda caminha a passos lentos. Entendemos também que não somos o único caminho da salvação, em absoluto, e que não nos consideramos também a verdade absoluta. Entendemos que temos a nossa parte, o nosso segmento, e o Espiritismo oferece para nós essas ferramentas para a gente se melhorar. O Espiritismo também se embasa em 5 pilares, dos quais tirarmos essa estrutura viria abaixo, porque é um complexo de informações que os Espíritos nos trazem para que a gente compreenda e entenda a vida, tendo a base, o pilar maior, a existência de Deus. E ainda é uma ciência, porque nenhuma filosofia jamais se continuará estabelecida, vingará, se não tiver a base na ciência. Muitas coisas, muitos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, a ciência materialista da Terra ainda não conseguiu comprovar. No entanto, até os nossos tempos, nada, absolutamente nada, dos ensinamentos de Kardec foram negados pela ciência. Isso é muito importante que a gente saiba. Somos uma filosofia, porque nós nos indagamos de onde viemos, para onde vamos, nós fizemos essa reflexão a respeito da vida, portanto, trabalhamos no campo da filosofia e ainda somos uma religião, porque o Espiritismo nos une a Deus. E esta é a definição que encontramos de religião, ela une o homem a Deus. E é isto com supremacia o Espiritismo nos faz. Ele nos eleva até Deus, faz-nos compreender a divindade, faz-nos compreender que nós fizemos parte dessa divindade.
Ainda adotamos o evolucionismo de Darwin, porque nesse contexto de progressão nós evoluímos. E essa evolução se dá através dos acréscimos, dos somatórios, daquilo que nós aprendemos, que evoluímos das nossas qualidades morais e intelectuais em cada uma de nossas encarnações. Jamais damos para trás, mas se porventura não utilizarmos na vida com quantidade e qualidade aquilo que está na nossa consciência, que são os Evangelhos de Cristo, nós podemos estagnar, mas dar para trás jamais. E Kardec estabelece, então, nos Evangelhos de Cristo a estrutura fundamental da doutrina dos Espíritos. Por isso que somos uma religião evangélica, porque nós temos como estrutura fundamental da doutrina os Evangelhos de Cristo. Kardec ainda nos esclarece que ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Isto é, seguir os ensinamentos de Cristo. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é ter uma grande responsabilidade. E nesse campo da responsabilidade, talvez seja aí uma das coisas mais importantes que nós aprendemos com Kardec em todos os aspectos. Porque a doutrina espírita não nos proíbe de nada, né? Absolutamente nada. Mas ela nos ensina que a responsabilidade por as nossas atitudes dentro da lei da liberdade, que é uma lei divina, o livre-arbítrio proporcional à nossa evolução que cada um de nós temos, com essa lei da liberdade nós podemos tomar as atitudes que quisermos. Mas, se nós acertarmos, tivermos atitudes positivas, o mérito é nosso. E pelo contrário, se tomarmos atitudes negativas, que não foram as melhores, a responsabilidade é toda nossa. Nós recebemos com frequência a orientação e a ajuda dos nossos companheiros espirituais, das falanges divinas que estão constantemente, do nosso anjo da guarda, dos amigos aqui da terra. Quantos de nós viemos até uma casa espírita para fazer um atendimento fraterno, para pedir opinião de que decisão tomar da vida em determinada circunstância? Mesmo absorvendo essas informações, seja da espiritualidade, seja dos amigos aqui da terra, a decisão final com relação àquele determinado contexto é nossa. A responsabilidade é nossa. Se acertarmos, felizmente teremos o mérito, mas se errarmos, arcaremos com a responsabilidade. E isto o Espiritismo nos ensina, nos permitindo fazer o que quiser da vida. E a divindade nos dá as ferramentas necessárias para esse nosso progresso e para que a gente tome as decisões com acerto. Mas nem sempre a gente acerta. A gente erra e não devemos nos punir por isso. Não devemos nos martirizar por isso, porque ainda erraremos inúmeras vezes. Mas precisamos compreender, como Kardec veio trazer para nós, que Deus é amor puro, é amor incondicional. E é difícil entender isso. Eu fui conseguir entender isso aí, talvez lá pelos meus 20 anos, quando meu pai, que foi me explicar a razão de por que nós não devemos julgar, a razão de por que devemos entender as dificuldades dos outros, aquelas pessoas que muitas vezes, no nosso ver, vivem à margem da sociedade, da vida, à margem das leis divinas, sofrendo e errando, fazendo muita burrada. A gente condena, a gente gosta de falar e de salientar nas pessoas esses defeitos. Mas ali é que está o entendimento de Deus como sendo amor incondicional, porque Ele jamais punirá qualquer uma dessas pessoas. Deus jamais julgará qualquer uma dessas pessoas. Pelo contrário, Ele responderá tudo isso com muito mais amor, com muito mais oportunidades. Porque aquele que falha, ele precisa ter mais oportunidades do que aquele que está
na estrada correta. Por isso que a gente diz no meio espírita que nós que escolhemos ser espíritas, e certamente já programamos isso aí para a nossa reencarnação, é porque certamente somos muito faltosos, fomos muito faltosos. Aqueles irmãos que talvez estejam no catolicismo, no protestantismo, provavelmente não tenham falhado tanto quanto nós, mas como Deus é puro amor, Ele escolheu, olha, aquela turma de faltosos lá de Itapema, vão estudar lá na casa espírita, porque precisam mais que os outros, necessitam adquirir mais conhecimento, compreender mais a vida da sua realidade. E essa compreensão de que Deus é por amor, talvez só as mães entendam um pouco mais que a gente, porque a mãe tem aquele amor incondicional, que os homens ainda têm dificuldade de compreender. Embora as mulheres também tenham, mas elas exercitam na vida de mãe aquele amor incondicional, que é o amor divino, que a gente ainda não consegue entender o que é esse amor que só vai nos dar oportunidades, que vai só nos dar chances, que se errarmos Ele vai nos dar outra oportunidade para que um dia eu acerte. Esse é o amor divino, esse é o amor que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar o que é esse amor divino. Então, ser espírita também não é superar o próximo, é superar a si mesmo. É preciso que a gente se conheça. Não é construir um templo de pedra, é transformar o coração no templo de pedra. Kardec também disse, baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo, está lá nos Evangelhos, capítulo 13, versículos de 1 a 13, que se o Espiritismo tivesse um lema, seria que fora da caridade não há salvação. Porque no nosso entender, caridade é amor, e nós viemos na terra para amar. Portanto, se quisermos amar, a caridade é que nos dá sentido à vida. E isso já encontramos lá nas Escrituras. Lá na Bíblia está que caridade significa amor. Tem sua origem no grego HP. Descreve um amor sem lacunas, um amor incondicional. É, portanto, um sinônimo para o amor. A Bíblia nos ensina que caridade pode ser definida como atos de amor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Aquilo que a gente falou antes, perdão para as ofensas. Ou seja, um amor puro, um amor empático, sensível, que reconhece as dores, as necessidades do outro, nos prontificando a ajudar em todas as circunstâncias, a segurar a mão do nosso semelhante diante das adversidades da vida. O homem, conclui Kardec, verdadeiramente bom, procura diminuir a distância de seus semelhantes. Olha a importância dessa análise que ele faz nessa questão quando trata de caridade. Muitas vezes nós, na maioria das vezes, associamos caridade a doar. Aí nós gostamos, muitos de nós, principalmente quando chega o fim do ano, de fazer doações, quando chega o Natal. Eu tenho amigos, já falei em outras ocasiões aqui, que quando chega o fim do ano, eles dizem assim: eu faço muita caridade. Quando chega o Natal, eu faço muita caridade. Eu pego as roupas velhas que eu tenho em casa, dos meus filhos, os tênis velhos do meu filho, as roupas do meu marido, e dou tudo para a igreja, para o centro espírita. Só que isso não tem nada a ver com caridade. Eu estou me desfazendo aí das coisas que estão me amolando, aquelas roupas mofadas lá em casa, né? Eu estou me desvencilhando, eu estou doando aquilo que não me faz parte mais. E caridade, em tratando-se de doar, consiste em doar o que me faz falta, aquilo que faz parte de mim, e sobretudo doar com o coração. É fazer uma atitude
com amor. E Kardec esclarece muito bem ali que a verdadeira caridade é procurar diminuir as distâncias que existem entre as criaturas, é lhe dar oportunidade. E talvez o educador seja aquela criatura que mais pratica a caridade na sua vida, porque ela está oferecendo condições para que o seu educando, ele possa, na vida, se habilitar a desempenhar um papel melhor, a encontrar um caminho melhor na vida, um trabalho melhor, para ter uma vida mais digna. Então, educar, talvez seja a palavra mais próxima de caridade. É doar com amor, é aproximar as pessoas. Na realidade, a palavra multiplicar é que se apropria mais da caridade. Tanto que, nesse sentido, Deepak Chopra, na sua obra As 7 Leis Espirituais do Sucesso, nos passa umas informações importantes nesse contexto. Ele, em primeiro lugar, antes de entrar a falar sobre caridade, ele diz que a maioria das vezes nós passamos a nossa vida aqui na Terra sem se dar conta da consciência suprema, que é a consciência divina, é o Eu Supremo, aquele que está instalado dentro de nós, como os Espíritos dizia Kardec. Que a jornada aqui na Terra atravessa entre expectativas e frustrações e ignorando as leis da vida estatuídas pela causa primária que é Deus. O indivíduo deixa-se tomar pelo ego em detrimento do eu superior. E esse eu superior, eu só vou ter conhecimento dele à medida que eu começar a me introspectar e me conhecer. Ego significa reunir, coletar, amontoar, juntar coisas. Significa poder, glória, fama, os sucessos objetivos para o ter, poder, a glória, a fama. No entanto, quando a criatura consegue ter tudo aquilo que quer, a vida deixa um pouco de ter sentido. Às vezes a pessoa naufraga no desencanto, na perturbação, no desequilíbrio e se sente infeliz. Torna-se cada vez mais egoísta e ambiciosa pelo sucesso, sem satisfação. E encontramos aqui na nossa região pessoas de sucesso, de êxito, no ter, que conseguiram juntar e amontoar bastante, pessoas inclusive famosas, que chegam a um determinado ponto que entram em depressão. E encontramos pessoas que aqui já se suicidaram com todo o poder, a fama, a fortuna, porque chega um momento que a vida não tem mais sentido. E Kardec, na questão 614, ele vem explicar o que Deepak Chopra dizia, explicando que a lei natural é uma lei de Deus e que essa lei é a única para a felicidade do homem. E essa lei indica tudo aquilo que nós devemos fazer e não fazer. E quando nós não a seguimos, quando nós nos afastamos dessa lei, ficamos infelizes. E aí, lá na nossa consciência, onde estão essas leis, ela nos responde com precisão. Porque quando eu tomo uma atitude equivocada, eu posso enganar o meu maior amigo, a minha mulher, meus filhos, meus pais, mas a minha consciência eu jamais conseguirei enganar. Tanto que quando nós estamos depressivos, estamos envolvidos numa situação nervosa por atitudes desequilibradas, o primeiro lugar onde isso arrebenta é no estômago. É aquela ulceração, aquele nervosismo, aquela dor no estômago, que se transforma às vezes em úlcera mesmo, porque a gente não consegue esconder as atitudes que nós tomamos, não conseguimos esconder da consciência. E na nossa consciência estão instalados os evangelhos de Cristo, estão as leis da vida. E é um local onde nós devemos recorrer toda vez que temos dificuldade de decidir o que fazer. É a nossa consciência. Naquele momento da madrugada, quando a gente
para ali para dar uma conversada com Deus. Quando nós utilizamos as leis de Deus que estão estabelecidas na nossa consciência como diretriz para a nossa caminhada da Terra, quando entendemos o valor da vida, quando entendemos o verdadeiro sentido da caridade, vivenciando os Evangelhos de Cristo, nós começamos a abrir as portas para a plenitude. É este o caminho, a trilha que nós precisamos seguir para chegar à plenitude que todos nós buscamos. Chopra ainda diz que a maioria de nós perdemos o contato com esse eu profundo, com a minha consciência interna, com a minha consciência divina, e continuamos vivendo no ter, atrás das paixões terrenas, sem nos conhecermos verdadeiramente. Nos deixamos levar pelas sensações, pelas emoções, pelas ilusões, e a vida está aí nos dizendo que eu preciso ser, que eu preciso cuidar do meu aspecto moral, do meu caráter. Vejam que o homem vulnerável, muitas vezes, vai atrás daquele rabo de saia, como a gente diz, quando vê uma mulher bela, linda, maravilhosa, se deixa envolver pela sensação, pela emoção, e muitas vezes abandona a família, seus filhos e tudo, e segue correndo atrás daquela imagem maravilhosa, linda, sem analisar os aspectos fundamentais da moral e do caráter. A gente, homem, valoriza muito a beleza física, que com o tempo ela se esvai, ela se termina. Todos nós envelhecemos, todos nós vamos passar por essa fase da vida, só que o caráter continua sendo. O caráter, a moral nossa, ele é eterno. Nós só a vamos melhorando e muitas vezes abdicamos desses conceitos da vida que nos foi ensinado desde os tempos de Moisés. Barak continua dizendo, ou melhor, Deepak continua dizendo, o indivíduo deve ter por meta a sua realidade profunda, o que ele pode preencher como condição inalienável do desenvolvimento íntimo e do progresso espiritual. Então é chegado o momento que ele entende a sua realidade de espírito imortal e descobre-se alma. E nesse momento ele começa a desvincular-se da matéria, retornando ao estado de plenitude realizado pela consciência. Quando adquirimos esse nível de consciência, a vida na Terra começa a tomar sentido. Então, entender isso que o Espiritismo tenta nos mostrar, que somos um espírito imortal, que esta fase do corpo físico aqui na Terra é um empréstimo que o planeta nos faz como instrumento de aperfeiçoamento. Mas é chegado um momento que ele se esgota, um momento em que ele não comporta a continuidade da vida aqui, se desgasta pelo uso, e daí nós temos que abandonar. Mas aqueles que, de fato, entenderam durante a vida o seu eu profundo, a sua consciência divina, e alicerçaram a sua existência dentro dos Evangelhos de Cristo, essa passagem se dará para a plenitude que só a vida eterna nos permite. E para alcançar este estado de plenitude, nós nos perguntamos, quem sou eu? É a parte filosófica da doutrina espírita. Por que eu estou aqui? Acho que nós já encontramos resposta na doutrina de Kardec para essas questões. De onde eu venho? Talvez pelo nosso estado evolutivo hoje a gente consiga compreender um pouco, ter uma ideia de onde venho. E para onde vou? Eu acho que para onde vou todos nós sabemos. Sabemos por quê? Porque eu vou para o local que estará adequado com as atitudes que eu tomo hoje aqui na Terra. O meu futuro espiritual e material, novamente, porque certamente viremos aqui outras tantas vezes, ele será o resultado do que eu estou fazendo hoje. Hoje eu sou o resultado de tudo aquilo que eu construí pelos milênios a fim. Faz parte da minha estrutura espiritual. E amanhã eu serei
o resultado daquilo que eu estou fazendo hoje. Por isso eu acredito que a gente sabe para onde vai. E quando a gente descobre isso, nós compreendemos que nós somos um ser eterno. E quando eu de fato me interiorizar e entender isso, eu vou deixar de perseguir o ter para ser, para querer ser. Então, conhecendo eu profundo que eu posso, entendendo que eu posso possuir sem reter, e começo a usar os recursos que a divindade me proporciona para multiplicar. É quando eu começo a entender o verdadeiro sentido da caridade, que é multiplicar com amor. Não é doar, é multiplicar, é amar, é distribuir, é compreender, é não julgar, é entender o próximo. Eu lembro um dia que eu estava saindo do mercado de Balneário e a minha filha tinha ido comigo. Quando eu retorno no carro, ela entra do meu lado e eu entrei no meu lugar e um rapaz bate no vidro. Tiro, tem alguma moeda para me dar? E eu assim, lá em Balneário, a prefeitura com muita propriedade colocou os semáforos, não dê esmolas. Ligue para 156, dê oportunidades. Está muito certo isso, porque caridade é dar oportunidade, é isso que nós vimos até agora aqui. E eu tomei isso para mim, que quando eu paro no semáforo, é uma senhora, uma pessoa idosa, uma criança, eu sempre dou. Mas quando é um rapaz jovem, forte, eu não dou. E quando esse rapaz bate no vidro, e a minha filha diz assim, pai, vê se tem aí, tinha algum livro, você tem alguma moeda? Não, não tem nada, eu não vou segurar aí, jovens vão trabalhar, vão achar o que fazer. E aí ela me diz assim, por que julgar? Não é? Foi como se tivesse me dado um tapa, porque não nos compete julgar. Especialmente nós que entendemos que a vida é eterna, por qual motivo será que aquela criatura está ali pedindo, né? O que será que ela passou no passado que hoje leva ela a estar naquela circunstância? Ou a gente gosta muito de julgar os drogados que estão na rua, as prostitutas. Tem tanta prostituta que muitas delas é o sustento que encontram os seus filhos. Tem filhos, não encontram o que fazer, acham uma maneira. Não que a gente esteja aprovando esse tipo de atitude, mas não nos cabe de forma alguma julgar. A gente não conhece o passado das pessoas, não conhece o que elas passaram, porque hoje estão nessas situações. Então, o não julgar é fundamental no princípio da compreensão da caridade. Meimei diz que todo o auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa, e toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Divaldo, especialmente na coleção, daquela coleção essa última da Joana de Ângeles, diz que caridade é o luzeiro permanente que existe ao lado do sol. É a luz que brilha em plena escuridão. Caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Caridade tem regime de justiça. Então, Deepak Chopra nos propõe 5 formas da gente começar a se conhecer. Primeiro, fazer o silêncio interior. A doutora Bárbara Brenner diz que é necessário nos conhecermos. E esse silêncio interior é um silêncio mental. É se preparar uma vez por dia e tentarmos nos concentrar e não pensar em nada. Exercitar isso todos os dias, não pensar em nada. Se concentrar, por exemplo, na respiração, inspirar e aspirar, dar o sentido mental a isso, porque o nosso cérebro está sempre pensando. A gente está sempre, ou alguém consegue não pensar? A gente não consegue? Está sempre em atividade. Diz que o nosso pensamento por dia, ele pensa mais de 199 mil vezes. É uma quantidade absurda, né? Então,
a gente se concentrar na respiração, por exemplo, fazer esse exercício diariamente. Assim como meditar, que a gente aprendeu com Buda, é aquele silêncio interior, é aquele momento em que nós falamos com Deus, que se dá através da oração. Escutar Deus dentro de nós. A inspiração alguns psicólogos nos orientam que a gente, ao dormir, no momento que estamos com as nossas orações, que é aquele momento que conversamos com a nossa consciência, que conversamos com Deus, que a gente busque sempre deixar no lado da cabeceira, o criado mudo, de Deus, que chamam lá, né, uma caneta e um papel. Porque normalmente nessas situações nós temos aqueles insights, que são sugestões para a nossa vida. Grandes composições de cantores famosos que nós conhecemos se deram dessa forma. Nós recebemos nessa conexão divina informações preciosas. Então, se a gente conseguir fazer isso, é muito importante, porque às vezes eu já cansei de sonhar com músicas inteiras. Aí me acordo, daqui 5 minutos esqueci de tudo. E fico aquilo na cabeça, que coisa maravilhosa, uma música assim, mas passou aquele momento divino, a gente esquece de tudo. Por isso que ter onde anotar é muito importante. Terceiro, já falamos, não julgar. Se integrar ao sentimento do perdão. Valoriza a vida, dá sentido à vida no momento em que nós deixamos de revidar as circunstâncias, que busquemos esquecer um pouco daquilo que nos fizeram de desagradável. Quarto, viva a natureza, seja pleno com a natureza. Vamos procurar ir até os parques, ao mar, às árvores, contemplar as estrelas, os animais, as flores. Quanta coisa maravilhosa existe, isto que Deus nos dá de presente praticamente na vida. Dar atenção aos mais velhos, às crianças, contemplar as montanhas. Vamos caminhar mais, vamos nos conectar mais com a natureza. Olha o que de Pato diz assim, ó: seja pleno com a natureza, e você sentirá esse ser estuante que é Deus e que já existia muito antes de existir. Olha a filosofia profunda dessa frase. Você sentirá esse ser estuante que é Deus e que já existia muito antes de existir. Se a gente contemplar profundamente a natureza, nós vamos sentir isso. Porque não há nada mais maravilhoso que uma natureza, que os animais, que as árvores, que as plantas. Olhem que esse dia nós estávamos conversando lá na casa a respeito do cachorro, né? Não sei, a maioria de nós tem cachorro. E tem um repentista lá do Nordeste que ele fez uma canção e onde ele fala que o cachorro, ele cumpre a sua missão com tanta precisão que ele vem, ele tem uma vida rápida, curta, né? Vai embora porque cumpriu a missão dele. Eu lembro uma vez, quando eu me mudei em Balneário, que já morava aqui em Balneário Camboriú, para um apartamento, eu tinha um cachorro, um poodlezinho cinza, pequeno assim. Aí a gente se mudou, as coisas estavam tudo lá, a gente pegou o cachorro, quando entramos em casa, ele foi lá, mijou toda a casa. Mijou cama das crianças, mijou na sala, fiz, sabe, aquilo, a marcação de território dele. Eu peguei esse cachorro, levantei assim pelo pelo, dei um pau nele, larguei num canto lá. Tu acha que ele sequer usou para mim? Ele ficou triste no canto, daqui a pouco já estava lá todo faceiro na volta, querendo me lamber e tal. Será que nós, quando nos bate, nós faremos isso? É claro que não. Não faremos isso. Às vezes até puxando de uma arma e aí acontecem os maiores desastres. Porque a gente ainda não tem inserido em nós essa capacidade de amar incondicionalmente e de perdoar. Estamos ainda longe disso. Outro detalhe importante que a gente pode observar: a responsabilidade pela vida, pelo corpo físico é nossa.
E hoje nós já vemos algumas coisas positivas nesse sentido, que as pessoas já procuram mais cuidar do seu aspecto físico, do seu corpo. Estamos aí com as cidades cheias de academias e as pessoas se exercitando lá dentro. Isso é muito bom para a saúde, preserva a nossa saúde, revigora os nossos órgãos, fortalece os nossos músculos. Então isso é positivo, é muito importante. E quinto, a última ideia que ele nos dá, ele diz assim: se a gente fizer tudo isso, nós estaremos aptos a entender por que precisamos doar, distribuir. A caridade, filha predileta do amor, nunca se divide, se multiplica, pois o amor está acima de tudo. E entenderás que Deus é amor, conforme cita João Evangelista. Encontramos lá nas Escrituras: faze silêncio e sente minha presença, para que saibas que sou Deus. Foi recebido por Moisés no Pentateuco. Dessa forma, então, nos possibilitamos chegar ao momento do grande despertar, e que só a morte, a chamada morte, o desgaste do corpo físico nos permite. Lembrando Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Incluindo o seu notável, quão memorável lema, que já falamos, que fora da caridade não existe salvação. Nos permitindo lembrar aqui de Lavoisier, que em suas leis a respeito da vida disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, com a morte, nos transformamos para a sublimação e para a plenitude, se assim seguirmos os Evangelhos de Cristo. Mas, para aqueles que continuam fazendo das paixões terrenas seus objetivos, continuarão sofrendo em busca, correndo atrás do ter, das conquistas materiais, vida após vida, continuando frustrados e infelizes. Portanto, ao chegar o grande despertar, aqueles que se reformam, que se modificam e atendem o apelo do Cristo em seus evangelhos, que construíram o seu eu interior alicerçando-se no ser, chegam à plenitude que a chamada morte nos permite, como seres eternos. Morremos na carne para nos lançarmos à eternidade, ao universo infinito de Deus. E que Deus, dessa forma, nos ilumine para que a gente possa construir e reconstruir a nossa vida dentro dos Evangelhos do Cristo. E dessa forma também nos permitindo que a gente ilumine todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite a todos.